Já se passou quase um ano desde que o telescópio espacial mais ambicioso e caro já construído foi lançado em direção ao ponto L2 Lagrange, no lado oposto da Terra ao Sol. Anúncio após uma implantação destruidora de nervos que viu seus espelhos e protetores solares se desdobrarem com sucesso enquanto navegava por 344 pontos potenciais de falha. O telescópio espacial James Webb de US$ 10 bilhões, Webb JWST, produziu dados astronômicos fantásticos desde o verão. Mesmo com menos de 6 meses de observações, esses dados são transformadores e os cientistas já os usaram para fazer várias descobertas importantes e recordes. O JWST foi anunciado como um telescópio revolucionário antes de ser lançado. Agora que está no mercado, veremos algumas das muitas maneiras pelas quais já está conseguindo transformar a astronomia. Vendo mais longe no passado do que nunca para ver os preciosos fótons raros das galáxias mais distantes do universo. Quanto maior o telescópio, melhor. E os telescópios espaciais não são maiores que o JWST, com seu espelho primário de 21 pés, 6,5 metros. Mas isso é apenas metade do trabalho feito, porque quanto mais distante um objeto está, mais sua luz é desviada para o vermelho. Quanto mais longe uma galáxia está de nós, mais rápido ela está se afastando de nós por causa da expansão do universo. Então mais sua luz se torna esticada, deslocando a luz para comprimentos de onda mais vermelhos. Anúncio as galáxias mais distantes, que também são as primeiras galáxias que podemos ver, emitem luz que é deslocada para comprimentos de onda do infravermelho próximo no momento em que atinge a Terra. É esse desvio para o vermelho que levou os cientistas a projetar o JWST para se especializar em luz infravermelha próxima e média. Advertidamente a combinação do grande espelho e da visão infravermelha permitiu ao JWST ver galáxias mais distantes e anteriores do que os astrônomos jamais viram, prometendo transformar nossa compreensão de como essas galáxias se formam. Advertidamente antes do lançamento do JWST, a galáxia conhecida mais distante era uma chamada GNZ11. Tem um desvio para o vermelho de 11,1. O que corresponde a ver a galáxia como era há 13,4 bilhões de anos, apenas 400 milhões de anos após o Big Bang. Esse era o limite absoluto do que os telescópios antes do JWST podiam detectar. Mas logo após o lançamento dos primeiros dados do JWST, esse recorde foi quebrado. Os astrônomos aproveitaram os aglomerados de galáxias em primeiro plano, como a BO 2744. Que atuam como lentes gravitacionais, objetos de grande massa, como aglomerados de galáxias, distorcem o espaço com sua gravidade, criando um efeito de lente de aumento que amplifica a luz de objetos mais distantes. Os astrônomos começaram a encontrar manchas vermelhas fracas no fundo dessas lentes, e essas manchas acabaram sendo as galáxias mais distantes já vistas. A primeira foi uma galáxia com um redshift de 12,5. Chamada GLASS Z12. GLASS é o nome de um programa de pesquisa específico, o Grizzly Lens Amplified Survey from Space. Vemos esta galáxia como ela existia há 13,45 bilhões de anos, ou 350 milhões de anos após o Big Bang, calcularam os astrônomos. Galáxias com redshifts ainda maiores logo se seguiram. Uma, apelidada de galáxia de Maize, é vista como existia apenas 280 milhões de anos após o Big Bang, com um desvio para o vermelho de 14,3, enquanto outra, com desvio para o vermelho de 16,7, é vista apenas 250 milhões de anos após o Big Bang. Houve até reivindicações de uma galáxia com um impressionante desvio para o vermelho de 20, que, se confirmado, teria existido apenas 200 milhões de anos após o Big Bang. O JWST também está trabalhando para confirmar essas descobertas, usando um segundo instrumento para dividir a luz por comprimento de onda. Os astrônomos já confirmaram uma galáxia com desvio para o vermelho de 13,2, que vemos como era quando o universo tinha apenas 325 milhões de anos. Advertidamente descobrindo o que iluminou o universo após o Big Bang, mas antes da formação de estrelas e galáxias. O universo estava escuro e envolto em uma névoa de gás hidrogênio neutro. Em última análise, a luz, particularmente a radiação ultravioleta, ionizou essa névoa. Mas de onde veio essa luz inicialmente para acabar com a idade das trevas cósmicas? Os astrônomos acreditam que a luz veio de galáxias jovens cheias de estrelas ou de buracos negros supermassivos ativos,
que são cercados por discos de acreção de gás brilhantemente quente e lançam jatos poderosos no espaço. A questão do que veio primeiro, as galáxias ou seus buracos negros, é um dos maiores enigmas da cosmologia, uma espécie de questão do ovo ou da galinha. Advertisemente, o JWST já descobriu que as primeiras galáxias que está detectando são mais brilhantes e estruturadas do que o esperado, com discos distintos em torno de núcleos bulbosos já cheios de estrelas. Essa característica sugere que as galáxias totalmente formadas entraram em cena rapidamente, mas ainda não se sabe se elas já continham buracos negros supermassivos. Felizmente, o JWST foi projetado para responder a essa pergunta e, quando fizer, fornecerá uma enorme peça do quebra-cabeça que é o quebra-cabeça do início do universo. Medindo atmosferas de exoplanetas. Impressão artística do exoplaneta gigante gasoso WASP-39b, JWST caracterizou sua atmosfera. Impressão artística do exoplaneta gigante gasoso WASP-39b, JWST caracterizou sua atmosfera. Crédito da imagem, NASA/ESA/C.S.A.J. STC. Os astrônomos já encontraram mais de 5.000 exoplanetas e continuam contando, mas, apesar dessa descoberta notável, ainda não sabemos quase nada sobre muitos deles. O JWST não foi projetado para descobrir novos exoplanetas, mas visa pintar imagens muito mais detalhadas de mundos conhecidos, realizando algo chamado espectroscopia de trânsito. Quando um planeta passa na frente de sua estrela, parte da luz da estrela é filtrada pela atmosfera do planeta, e as moléculas na atmosfera podem absorver parte dessa luz estelar, criando linhas escuras no espectro da estrela, uma divisão da luz por comprimento de ondas semelhante a um código de barras. Saber o que há na atmosfera de um planeta, ou mesmo se ele tem uma atmosfera, pode ensinar os astrônomos como um planeta pode ter se formado e evoluído, como são suas condições e quais processos químicos estão ocorrendo nessa atmosfera. Os primeiros resultados foram extremamente encorajadores. Em agosto, os astrônomos anunciaram que o JWST havia feito a primeira detecção confirmada de dióxido de carbono na atmosfera de um exoplaneta, neste caso o WASP-39b, que está a 700 anos-luz de distância. Mais tarde, em novembro, os astrônomos divulgaram um espectro mais completo mostrando as linhas de absorção de elementos e moléculas na atmosfera do WASP-39b, incluindo não apenas dióxido de carbono, mas também monóxido de carbono, potássio, sódio, dióxido de enxofre e vapor d'água. As descobertas foram descritas como a análise mais detalhada da atmosfera de um exoplaneta até agora. O espectro mostrou que havia muito mais oxigênio na atmosfera do planeta do que carbono, além de abundância de enxofre. Os cientistas pensam que o enxofre deve ter vindo de inúmeras colisões que o WASP-39b experimentou com planetas mais menores quando estava se formando, dando-nos pistas sobre a evolução do planeta que também podem sugerir como gigantes gasosos em nosso próprio sistema solar, Júpiter e Saturno, se formaram. Além disso, a existência do dióxido de enxofre é o primeiro exemplo de produto da fotoquímica em um planeta além do sistema solar, já que o composto se forma quando a luz ultravioleta de uma estrela reage com moléculas na atmosfera planetária. Advertisemente procurando dicas de vida e habitabilidade. Representação artística dos 7 planetas do sistema TRAPPIST-1. Representação artística dos 7 planetas do sistema TRAPPIST-1. Crédito da imagem, NASA. JPL Caltech. Estudos de planetas como o WASP-39b são uma coisa, mas um dos santos graais da ciência exoplanetária é encontrar outro planeta habitável, como a Terra, e o JWST está bem posicionado para caracterizar mundos alienígenas. Advertisemente, as observações acima mencionadas de WASP-39b são um bom presságio para os próximos estudos dos planetas do sistema TRAPPIST-1 de 7 planetas rochosos orbitando uma estrela anã vermelha localizada a 40,7 anos-luz da Terra. 4 desses mundos estão na suposta zona habitável da estrela, onde as temperaturas permitiriam que a água líquida persistisse na superfície, dadas as condições certas. Eles poderiam ser potencialmente habitáveis em graus variados. As observações iniciais com o JWST estão focadas no TRAPPIST-1c, que é o mais fácil de observar. Os modelos prevêem que terá uma atmosfera semelhante à de Vênus, com muito dióxido de carbono. Embora TRAPPIST-1c provavelmente seja quente demais para ser habitável, determinar se ele possui uma atmosfera
Em caso afirmativo, se essa atmosfera possui dióxido de carbono, será um grande passo para caracterizar mundos do tamanho da Terra. Também será uma grande tarefa, exigindo 100 horas de observação com o JWST, que está lidando com cerca de 10.000 horas de observações durante o seu primeiro ano de ciência. A partir do TRAPPIST-1C, as coisas podem se tornar mais ambiciosas, com o JWST visando os outros mundos no sistema TRAPPIST-1 com maior probabilidade de serem habitáveis, bem como mundos semelhantes em torno de outras estrelas próximas. Os astrônomos estarão atentos às bioassinaturas, como a presença de metano e oxigênio na atmosfera. A descoberta de reações fotoquímicas na atmosfera de WASP-39b também é um passo importante, uma vez que as reações fotoquímicas impulsionam a formação dos blocos de construção moleculares da vida baseados em carbono. Química cósmica e a evolução das galáxias. Fusões de galáxias, como a de IC 1623 retratada aqui, podem levar à formação estelar, que por sua vez aumenta a abundância química de uma galáxia. Fusões de galáxias, como a de IC 1623 retratada aqui, podem levar à formação estelar, que por sua vez aumenta a abundância química de uma galáxia. Crédito da imagem, ESA/NASA/C.S.A.Williams e Evans. Algumas estrelas vivem bilhões e bilhões de anos, mas outras existem apenas por um curto período de tempo antes de explodir em uma supernova ou se expandir para se tornar um gigante vermelho que, então expande suas camadas externas para o espaço profundo. Em ambas as situações, as estrelas dispersam grandes quantidades de poeira cósmica formada por elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio pelo espaço. Acontece que existe uma relação entre a massa de uma galáxia, sua taxa de formação de estrelas e suas abundâncias químicas. Desvios dessa relação em alto desvio para o vermelho podem indicar que as galáxias evoluíram de maneira diferente no início do universo. Antes do JWST, os astrônomos só podiam medir com segurança as abundâncias de vários elementos nas galáxias até um desvio para o vermelho de 3,3. Em outras palavras, galáxias que existiram há cerca de 11,5 bilhões de anos. Mas quão abundantes esses elementos pesados eram nas galáxias anteriores a isso é um pouco misterioso e um terreno fértil para o JWST realmente revolucionar nossa compreensão. Os primeiros resultados do JWST mostraram que a relação entre a formação de estrelas e a massa se mantém para galáxias com desvios para o vermelho tão altos quanto 8, mas que sua abundância de elementos mais pesados é 3 vezes menor do que o esperado. Essa discrepância sugere que estrelas e galáxias se formaram mais rapidamente do que pensávamos, antes que gerações suficientes de estrelas tivessem a chance de morrer e dispersar seus elementos no cosmos. JWST está de olho no sistema solar Júpiter brilhante, seus anéis fracos e várias de suas pequenas luas fotografadas pelo JWST. Júpiter brilhante, seus anéis fracos e várias de suas pequenas luas fotografadas pelo JWST. Crédito da imagem, NASA/ESA/Júpiter, ERCT1. Ricardo Exuo.P.V./EU, e Judy Schmid. Embora o JWST tenha sido projetado para sondar o espaço profundo, ele também pode ser usado para observar nossos vizinhos mais próximos, e os resultados foram agradavelmente surpreendentes. Os astrônomos não tinham certeza do que esperar quando o JWST apontou para Júpiter por causa da rapidez com que ele se move e do brilho do planeta em comparação com as fracas galáxias distantes que o JWST geralmente observa. Os cientistas temiam que Júpiter pudesse sobrecarregar os detectores sensíveis do JWST ou eliminar características mais fracas com seu brilho, mas os resultados foram melhores do que se poderia imaginar. As imagens do JWST mostraram os fracos anéis de Júpiter e algumas de suas pequenas luas, bem como as bandas atmosféricas e as auroras do planeta. Ao observarem luz infravermelha próxima e média, com a alta resolução que o espelho gigante do JWST fornece, os astrônomos são capazes de perscrutar mais profundamente a atmosfera de Júpiter para ver o que está acontecendo sob o topo das nuvens e aprender a que profundidade as nuvens se estendem. O JWST também capturou o distante Netuno, a Lua de Saturno, Titã e Marte. Embora o retrato do JWST do planeta vermelho possa não ser esteticamente agradável, ele mostra variações de temperatura na superfície de Marte e a absorção de dióxido de carbono em sua atmosfera. No futuro, o JWST observará Marte para rastrear gases mais tênues,
como misteriosas plumas sazonais de metano que podem se originar em atividades geológicas ou biológicas. Formação estelar. Imagem de infravermelho médio do JWST dos pilares da criação. Imagem de infravermelho médio do JWST dos pilares da criação. Crédito da imagem: NASA/ESA/C.S.A.JD Pasquale, STC. Uma das imagens mais icônicas do telescópio espacial Hubble foi a dos pilares da criação, colunas de gás molecular com muitos anos-luz de comprimento encontradas na nebulosa da Águia. Essas colunas são berçários cósmicos onde nascem as estrelas. O JWST revisitou os pilares da criação, e as imagens resultantes em luz infravermelha próxima e média são tão especiais quanto o original. Mas as novas visualizações também são mais do que apenas imagens bonitas. A visão infravermelha do JWST é capaz de penetrar através da poeira nos pilares para obter uma visão melhor da formação estelar que ocorre no interior, mostrando nós de gás molecular à beira do colapso em estrelas nascentes. Quando essas estrelas têm apenas algumas centenas de milhares de anos, elas começam a lançar jatos que erodem as bordas dos pilares. Em outro lugar, o JWST forneceu uma das visões mais detalhadas de uma protoestrela, conhecida como IL 1527, e como ela está interagindo com o gás molecular que está se acumulando nela, provocando explosões que estão limpando duas cavidades na nebulosa em forma de borboleta. Antes do JWST, as observações ópticas de estrelas jovens eram limitadas porque a poeira bloqueava sua luz. Observações de rádio e submilimétricas podem detectar parte do que está acontecendo, e os telescópios infravermelhos anteriores podiam ver traços amplos, mas nada detalhado. O JWST agora oferece a resolução necessária para revelar os segredos da formação estelar com muito mais detalhes do que nunca. Mudando a forma como os telescópios espaciais são construídos. JWST 6.5 Meter Segmented Horizon Innovation that will be used on any large space telescope in the future. O espelho segmentado de 6,5 metros do JWST é uma inovação que será usada em muitos grandes telescópios espaciais no futuro. Crédito da imagem: NASA, XGUN. O JWST teve muitos problemas e dinheiro para finalmente entrar em órbita. Com anos de atraso e bilhões de dólares acima do orçamento, seu design revolucionário abriu um novo caminho para os telescópios espaciais. Em particular, seu enorme espelho primário dourado, formado pelo desdobramento de 18 segmentos hexagonais, foi uma engenharia totalmente nova, para permitir que um telescópio de tamanho tão grande fosse lançado ao espaço. No futuro, o esforço de projetar e construir o JWST será recompensado não apenas pelas descobertas científicas revolucionárias que fará, mas também pela forma como inspirará o design da próxima geração de grandes telescópios espaciais. O relatório decenal das Academias Nacionais do EUA sobre as prioridades da astrofísica nos próximos 10 anos recomenda como projeto prioritário o desenvolvimento de um grande telescópio óptico e ultravioleta para substituir o Hubble em algum momento da década de 2040. Este telescópio teria no mínimo um diâmetro de espelho de 26 pés, 8 metros, um feito que só pode ser alcançado pela design segmentado pioneiro do JWST. O tamanho de um foguete não restringe mais o tamanho do seu telescópio. Se não couber dentro do foguete, o telescópio pode ser dobrado, assim como o JWST. Quaisquer que sejam as descobertas desses futuros telescópios espaciais, teremos